Olá, sou Fabiola Maia, sou coach, atuo mais na área do coach de identidade e estou aqui no podcast Papo da Hora. A minha expectativa, estou aqui para falar sobre a minha expectativa é muito alta. Eu acredito que para qualquer profissional é muito importante essa troca de conhecimento, né? Quando a gente retém o conhecimento e fica represado, né? O mar morto é morto porque ele fica represado. Então não existe, né, propósito em um conhecimento que não é passado. E aqui a gente tem a grande oportunidade de passar o nosso conhecimento, agregar, transbordar. E te convido também, eu tenho aqui como uma grande oportunidade para divulgar o meu trabalho, ajudar mais pessoas. Eu te convido também a transbordar. Vem pra cá. Está no ar, Papo da Hora. Olá, eu sou Augusto Silva e esse é o seu podcast Papo da Hora para você aqui no YouTube. Estamos começando mais um episódio para você ligadinho com a gente. E hoje o nosso segundo episódio com ela, a mais conhecida, vamos dizer assim que ela é a rainha do coach em Jogos de Cavalo. Recebo profetização, hein? Fabiola Maia. Seja bem-vinda novamente, Fabiola. Obrigada, Augusto. Olá, pessoal. Ô, Fabiola, eu vou fazer uma pergunta. Como você se sente? Como assim? Fale mais. Como você se sente hoje? Hoje? Eu estou com uma expectativa, eu me sinto bem animada, bem feliz, bem animada, bem agradecida por estar aqui mais um dia, podendo aproveitar bem esse dia, podendo plantar, né, com uma visão clara de futuro que eu tenho, tendo a oportunidade de estar aqui no Papo da Hora, né, semeando para o futuro. Né, na minha vida, na vida de muitas pessoas. Então, antes de qualquer coisa, muito agradecida. É algo que eu aprendi, quem tem poder age. Isso aí! E para começar nessa pergunta, é coach. Quem tem poder? Quem tem poder age. Fabiola, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu não te fiz em episódio nenhum. Fiz. O que é coaching? Bom, Augusto, coaching nada mais é que um processo para alcance de metas e objetivos. Então, quem procura um coach é quem tem um objetivo e não sabe como alcançar. Não conseguiu ainda, não sabe por onde começar, não sabe alcançar. E muitas vezes esse objetivo pode ser: eu não tenho sonhos, eu não tenho metas, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu quero descobrir quais são meus sonhos, quais são as minhas aspirações. Também é um objetivo. Então, procura um coach quem tem uma meta e um objetivo, um resultado a ser alcançado. Coaching integral sistêmico, né? E coach tradicional. Quais são as diferenças? Tá, ok. Bom, ambos as metodologias, os processos, tanto do coaching tradicional como coaching integral sistêmico, engloba compreender o seu estado atual hoje, onde você se encontra hoje, porque você concorda que, dependendo do seu estado atual, das suas habilidades do momento, do seu conhecimento do momento que você está hoje, o processo para chegar no ponto B, no objetivo que você quer, dependendo do seu estado atual. Então, todos os processos de coaching te ajudam a compreender o ponto A, ou seja, o presente, onde você está hoje, e te ajuda a ter clareza de onde você quer chegar, qual que é o seu resultado que você deseja, né, alcançar, com bastante clareza. Tem uma metodologia para você estruturar o que você quer de fato, tendo total consciência das consequências disso, se isso de fato vai te fazer bem e o que de fato você deseja. E para isso tem um planejamento de sair do ponto A e chegar no ponto B.
Tá? Então, o coaching é uma metodologia, é um processo com início, meio e fim, diferente da terapia, né? Que não tem um fim ali estipulado, não. Coaching é um processo com início, meio e fim, que te ajuda a compreender como você se encontra hoje, onde você está no ponto A, te ajuda a criar um planejamento com ferramentas para você criar as ações, você decidir as ações de como chegar no ponto B. Agora, o coach, né? O coaching é diferente de mentoria, né? Ele não vai te dizer o que você tem que fazer. Tanto é que para você procurar um coach, ele não precisa ser especialista no seu objetivo que você quer alcançar. Porque o coach, ele é treinado para te fazer perguntas, reflexões e te trazer ferramentas para você, o coach é o profissional, o coach é o cliente, estruturar o seu plano de ação. Então, o que você quer, você vai definir. O como chegar lá é o coach que vai definir, né? Vamos supor, a não ser que tenha um coach especializado, como hoje em dia nutricionistas se formam em coaching para ser coach de nutrição, coach de emagrecimento. Então ele vai saber o como, mas não necessariamente um processo de coaching vai te falar, na verdade ele não te fala o como chegar lá. Ele te traz ferramentas de clareza, ferramentas de organização, ferramentas de planejamento, de estrutura para você preencher ali, refletir, analisar, buscar o conhecimento de como chegar até lá. Entendeu? E muitas vezes, um processo de coaching, quando a gente fala que ele compreende, ele te ajuda a ter clareza do seu estado atual, Augusto, por que hoje nas minhas redes sociais eu me intitulo como coach de identidade, né? Porque eu tenho outras formações, né? Como analista comportamental, de compreender sobre perfis comportamentais, tenho uma pós-graduação em neurociências, comportamento humano, porque eu pude compreender que para um processo de coaching, onde você estrutura um planejamento ali para o coach, se o coach não compreender exatamente todas as suas ferramentas, as suas habilidades, o seu potencial do momento, ele não vai utilizar esses recursos que são fundamentais para chegar no ponto B. E outra coisa, se ele não lapidar essa identidade, se ele não buscar os recursos internos necessários, também ele não vai conseguir chegar no ponto B. E um processo de coaching, ele potencializa, né, as habilidades naturais das pessoas e ele lapida também, ele ajuda a pessoa a desenvolver novas habilidades que serão necessárias, né, no seu processo de chegar no ponto B. Então, o processo de coaching é tido, né, como um desenvolvimento também pessoal, onde a pessoa consegue se ver, se compreender e ter clareza do que ele precisa para chegar no ponto B. E muitas vezes ele já tem esses recursos, mas muitas vezes ele vai ter que colocar no seu plano de ação o desenvolvimento de novas habilidades pessoais que serão necessárias para chegar nesse ponto B. Então, coaching é muito clareza, é planejamento, é processo de sair do ponto A para chegar no ponto B. Só uma pausa, ó. Já tô até com o pulso vermelho aqui. Mas lembra de não fazer aqui na veia. É na lateral. Aqui, ó. Aqui? É, na lateral. Não, mas às vezes eu faço aqui pra doer mesmo, entendeu? Mas é por causa da veia, pode te prejudicar. A sua circulação. Então faz mais do lado, porque vai doer, mas porque aqui na veinha pode dar problema. Bom, eu entendi a diferença, né? Uhum. Mas o que faz um coach de identidade? Augusto, um coach de identidade, quando a gente trabalha em qualquer processo de coaching, eu faço com que a pessoa consiga compreender qual é a sua real capacidade. Tá? Que ela consiga compreender qual é a sua real identidade do momento. Porque a identidade é mutável.
Tá? A gente muda, ela não é estática. Mas existe uma identidade imutável dentro dessa identidade que é mutável, né? Igual hoje, Fabiola, eu sou mãe hoje, né? Eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou cristã. Isso tudo fala a meu respeito. Eu sou Fabiola Maia, né? A meu nome também diz quem eu sou. O que é identidade? O que me identifica, né? E isso muda ao longo do tempo. Mas existe uma identidade, uma essência dentro dessa identidade que muda. E essa essência tem uma capacidade enorme, né? Essa essência tem habilidades, tem dons, tem talentos que muitas vezes nascem com a pessoa. É intrínseco, ou seja, faz parte da pessoa. E um coach de identidade, eu, Fabiola, tenho ferramentas que traçam a personalidade da pessoa, que traçam o perfil da pessoa. Isso já traz muitas dicas das habilidades naturais que essa pessoa tem, que às vezes ela nem sabe que tem. E ela nem utiliza. Então, no meu processo de coaching, o meu início do processo é trazer ferramentas para que essa pessoa tenha clareza do quão capaz ela é. Para que ela consiga se ver capaz. Né? Para que ela tome posse de todo o potencial que ela tem. Isso é fundamental para que no processo das ações, do seu planejamento, ela tenha o foco necessário, ela tenha a fé necessária, ela tenha... O povo fala, a motivação tá fora de moda, mas se você não tem motivação, você não tem ânimo, você não tem energia. Então, vamos falar energia, para que ela tenha a energia necessária de cumprir com as ações. Né? Então, quando um coach de identidade entrega para a pessoa quem ela é de fato. Porque muitas vezes nós nos vemos conforme o que as pessoas dizem que somos, conforme um padrão que a sociedade diz quem você é e o que você é capaz, segundo o que eles acham, pelos que eles estão vendo. Ou muitas vezes nós nos vemos com os olhos dos nossos pais, né? Com os olhos de outras pessoas. E um coach de identidade traz para um processo de coaching a visão real de quem a pessoa é, de quão capaz ela é, de todas as habilidades e dons e talentos que ela tem, para que ela comece o seu processo de coaching já empoderada, já consciente dos seus dons, das suas habilidades, para utilizar isso durante o processo. E já consciente também do que ela precisa desenvolver para também utilizar no processo e conseguir sair do ponto A para o ponto B. Então, o coach de identidade fala, prazer, Augusto, esse é você. Olha quão precioso você é. Olha o quanto talentoso você é. Olha o quão capaz você é. Bora iniciar o nosso processo? É isso. Bom, você falou que mostra quem eu sou. Sim. Né? Só que aí tem a minha parte, né? Eu se movimentar, eu ter uma ação. E a meta e o planejamento? O que é fundamental para o alcance de uma meta? Porque eu preciso ter uma meta, né? Sim. Você precisa, nem que sua meta seja... Fabiola, eu não sei o que eu quero da minha vida. Né? Eu tenho uma formação que eu fiz lá em Fortaleza com o Davidson Silva, né? O escritor do livro Decifre, Influencie Pessoas, onde eu sou hoje também orientadora vocacional. Eu faço testes de orientação vocacional com softwares, né, de apoio para que o adolescente escolha a sua profissão. Muito pautado na sua essência, nas suas habilidades naturais e também nas suas aspirações. Tem uma metodologia para isso, né? Mas quando você me pergunta, Fabiola, eu também tenho a minha parte, eu preciso ter uma meta. Nem que essa meta seja descobrir qual é o seu objetivo, né? Então, sim, você precisa vir, né, com uma meta muito clara. Às vezes ela não tá tão clara assim. Com a pessoa, Fabiola, eu quero ser feliz no meu casamento. Eu não sou mais feliz no meu casamento. Tá, mas a gente vai chegar até numa meta estruturada, né? Porque para cada pessoa, o que é ser feliz no casamento para você? Né? Vamos supor, você, Augusto, o que é ser bem-sucedido na carreira, profissionalmente? Fabiola, eu quero ser bem-sucedido na minha carreira. Tá, você quer ser bem-sucedido na sua carreira? O que é
para o Augusto ser bem-sucedido em carreira. Ah, Fabíola, não. É ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Então, a gente primeiro vai estruturar essa meta. Porque dependendo do que é ser bem-sucedido para o Augusto, são ações, algumas ações. Dependendo do que é ser bem-sucedido para a Fabíola, são ações totalmente diferentes. Então, a primeira coisa para se estruturar uma meta é ter clareza do que você de fato deseja e o que é isso, que isso de fato, que representa isso para você, né? Então, você tem que ser específico, que a gente fala, que para estruturar uma meta, ela precisa ser específica. O que é ser específico? Ela ser detalhada, né? Ela precisa também, dentro de um processo de coaching, como eu disse, tem começo, meio e fim. E um dos pilares do coaching é a mensuração também dessa meta, né? Para você mensurar se você está alcançando essa meta ou não está alcançando essa meta. E para você saber se você está alcançando essa meta ou não está alcançando essa meta, ela tem que estar muito clara o que ela representa para você, né? Então, a meta precisa ser específica, clara. Então, como que a gente faz? A gente conversa e você vai me explicar melhor e a gente vai escrever detalhadamente o que é ser bem-sucedido, o que é ser feliz no casamento. E você vai colocar uma data para isso acontecer. E ela sendo específica, detalhada, aí sim ela consegue ser mensurável. Aí sim a gente consegue ter um monitoramento que um processo de coaching requer. O processo de coaching, ele tem um monitoramento, né? O terceiro pilar do processo de coaching é o monitoramento, para saber se você está chegando próximo a essa meta, se você está conseguindo resultados até você dizer sim, alcancei a minha meta. Porque se não há um monitoramento, não tem como você saber se as ações do seu planejamento estão corretas, certo? Então, para saber se as ações estão corretas, você precisa ter uma meta muito específica e clara para conseguirmos mensurar se a gente está conseguindo resultados ao longo do processo para alcançar a sua meta final desejada. Mesmo com essas ações, tudo claro, tudo bem planejado, se eu estou chegando próximo à data que eu quero cumprir a meta e eu não consigo cumprir naquela data, eu posso ampliar a data, mudar a data, ou não? Eu tenho que... Deve. É igual para quem é cristão, né? Quantas mulheres não oraram anos pro marido se converter, ou para ter uma bênção, ou pros filhos? Quando ela vai chegar, a gente não sabe ao certo, mas porque é muito importante no processo de coaching sempre tem uma data estabelecida. E para você, né, que cria metas, tem um objetivo, você precisa estipular um tempo. É porque senão você fica procrastinando, porque senão você não age, porque você não estipulou quando você vai querer aquilo. E outra coisa, dependendo da sua urgência, da sua emergência, da data ali, a ação é uma. Se você tem 5 anos para alcançar uma meta, são certas ações que você pode ter. Se você precisa alcançar essa meta em 1 ano, é uma ação totalmente diferente. Se você quer emagrecer 3 quilos em 1 ano, nossa, tá tranquilo. São ações, algumas ações. Agora, se você quer emagrecer 3 quilos em 1 mês, meu filho, as ações são outras. Você vai ter que ter mais renúncia, né? Você vai ter que talvez ir na academia com mais frequência. Então, você precisa estipular uma data certa, porque dependendo de quando você quer essa meta, são ações diferentes. Então, como vamos supor, passar no vestibular no final do ano, né? Ou se você está no primeiro colegial, daqui 3 anos. É outro ritmo de estudo. Então, precisa ter data, porque as suas ações são diferentes dependendo da sua data. E com data, você não fica procrastinando mais, porque você tá ali, ó, é pra essa data. Agora, não alcancei. Uai, pode acontecer? Lógico que pode acontecer, você não alcançou. Mas aí, você precisa analisar no seu planejamento o que falhou ou o que faltou.
Às vezes com ações diferentes, ou às vezes adquirindo novas habilidades ali, que talvez se você vai analisar. Eu procrastinei? Eu não fiz o que eu estipulei fazer? Eu estou me auto-sabotando? Porque agora você não tem falta de planejamento, agora você tem planejamento. Então, o que fez você não alcançar a sua meta na data estipulada? É preciso fazer uma análise do que ocorreu. Porque às vezes está te faltando disciplina e você vai ter que desenvolver disciplina. Às vezes está te faltando foco, você vai ter que desenvolver foco. Às vezes você está distraindo demais e tem técnicas e ferramentas para acabar com essas distrações. Às vezes pode ser que te aconteceu uma emergência no meio do caminho, algo que você teve que dar prioridade e deixou o seu planejamento de lado, mas o que acontece é a sua meta, você deseja isso de todo o coração? Você vai jogar seu sonho no lixo porque você não alcançou na data estipulada? Lógico que não. Você vai, se necessário, recalcular a rota, se necessário, criar novas habilidades, né? E se desenvolver constantemente até alcançar, né? Tem dois tipos de pessoas, aquelas que alcançam e aquelas que desistem. Não tem aquelas que não alcançam, tem aquelas que alcançam e aquelas que desistem. Se esse é algo que vai fazer bem pra você, se isso tá alinhado ao seu propósito, se isso tá alinhado à sua essência, se é ecológico, a gente fala no coach, ou seja, faz bem pra você e bem pro seu meio, nossa, por que não? Sim, é pra você. Sim, você é capaz de alcançar. Então, não desista. Mas faça esse monitoramento, analise o que faltou, o que você precisa, ou o que você não fez, e comece a agir e fazer. Talvez de uma forma diferente, mas não desistir jamais. Agora eu entendi por que tem que sair da zona de conforto. Total. Total. É trazer de dentro de si, porque a identidade é mutável, é trazer de dentro de si a identidade capaz de alcançar esse resultado. Porque hoje, dependendo da sua meta desejada, do seu resultado desejado, você não tem a identidade capaz de alcançá-lo. Porque se você tivesse, você já teria alcançado. Só que esse trajeto até eu alcançar a meta, ele vai ficar revelando o que eu preciso mudar, alguns desafios que eu tenho que passar. Exatamente. Por exemplo, se é uma pessoa que tem preguiça, ela vai ter que deixar a preguiça de lado e começar a agir mais. E aí que a delícia, como eu sou coach de identidade, é que dentro de um processo de coaching para o alcance de uma meta que o coach vem, o cliente vem, você desenvolve a pessoa. Tem o desenvolvimento pessoal. A pessoa quer uma meta X. Só que ela descobre que ela precisa de disciplina. Ela descobre que ela precisa de ordem. Ela descobre que ela precisa de fé. Ela descobre que ela precisa de autoestima. Ela descobre que ela precisa acreditar mais em si. Ela descobre que ela precisa ter mais clareza das coisas. Ela descobre que ela precisa criar prioridades. Ela descobre que ela precisa de uma rotina. E aí, ela veio para uma meta. Mas ela sai totalmente transformada para a vida em todos os pilares da vida dela, muito além dessa meta. Porque é uma realidade, é um choque de verdade. Porque não basta querer, Augusto. Tem que pagar o preço para conquistar. E igual você falou, sair da zona de conforto. Totalmente. E nós somos cheios de hábitos e costumes. E isso na neurociências, que eu fiz uma pós-neurociência, eu entendo como é difícil você abrir mão de um hábito, né? Enfraquecer um hábito, e como é complicado, dependendo do hábito que você quer adquirir, criar novos hábitos. Tem a questão cultural, né? Tem a questão daquela repetição de algo que você fez há tantos anos que se tornou um hábito, tá enraizado. E aí você entra num processo de coaching e você fala, putz, eu decidi fazer isso. Eu decidi ir pra academia 4 vezes na semana. Eu tenho esses 4 dias. Por que eu não estou indo? E aí um coach de identidade, ele faz uma análise mais profunda, né? Às vezes é uma autossabotagem. Às vezes você não se sente merecedor.
de estar mais bonito, de estar mais saudável. E por uma crença de talvez uma culpa que você carrega tão profundo do passado, você quer se castigar. Ou às vezes você não quer superar os seus pais. Você não se sente honrando os seus pais, decolando, porque como? Né? Aí dentro de um processo de coaching, com um coach de identidade, você consegue compreender também o que se passa aqui dentro. Esse ano eu vou me formar em psicoterapia, porque sempre, né, eu me deparo com questões que eu quero ajudar mais as pessoas. Porque dentro de um processo de coaching todo planejado, estruturado, é muito frustrante ver uma pessoa totalmente capaz de realizar as ações que ele mesmo estipulou e ele fica se sabotando, se auto-sabotando, né? Entender por que ele está se auto-sabotando, né? Então, sim, num processo de coaching você se depara com muitas questões suas, da sua identidade atual, que às vezes pode ser preguiçoso, às vezes pode ser procrastinador, às vezes pode ser bagunceiro, né? Então, nossa, isso é quem eu sou hoje. Eu sou desorganizado hoje. Eu sou preguiçoso hoje. Mas eu quero alcançar essa meta. Mas aí você percebe, se eu não mudar eu mesmo, eu não vou alcançar. Não basta querer. Eu não vou fazer com o que eu preciso fazer. Então eu preciso me mudar para alcançar a minha meta. Isso é lindo, porque aí você consegue sair muito mais forte de um processo de coaching para alcançar qualquer meta, qualquer resultado. Aliás, queria te dar parabéns que eu participei do seu curso e ele abriu minha mente, tá? Isso aqui eu vou colocar nos bastidores, no finalzinho do podcast, onde você falou sobre se auto-sabotar no seu curso e falando agora sobre metas. Por quê? Eu gostava de correr das 5 às 6 da manhã. Só que como eu trabalho à noite e saio às 7, já não tenho mais esse tempo. Então eu sempre jogava como desculpa, não tenho mais tempo. E esse elastiquinho aqui, ele me ajuda a lembrar, a me organizar através da sua... Elastiquinha do curso, viu, gente? É uma metodologia que eu passo no curso. Da sua apostila. O que eu falei? Peraí, eu durmo da meio-dia às 5. Eu acordo às 5, tem 1 hora ali que eu gasto no celular. Falei, não, peraí, essa 1 hora do celular eu vou tirar pra voltar a correr. Yes! Então eu tenho agora tempo, 1 hora por dia pra voltar a correr à tardezinha, entendeu? E toda vez... esse final de semana, falei, final de semana não, segunda-feira passada, eu acordei, fui pegar o celular, aí eu lembrei, opa, correr. Então me ajudou bastante, viu? Uau, yes! Que alegria. Você vê, Augusto, quando a gente busca o conhecimento e o desenvolvimento pessoal, muda vidas, muda casamento, muda o seu lado profissional, muda tudo, sabe? E eu tenho a minha formação com coaching integral sistêmico, né? Qual que é a diferença do coaching integral sistêmico para o processo de coaching tradicional? Você me perguntou. O coaching integral sistêmico, uma das razões, né, que eu acabei, eu acho que talvez não falando, foi que ele ajuda a você ver a sua vida como sistêmica. Então, muitas vezes, uma pessoa vem para um processo de coaching para uma meta profissional, mas ela não tem consciência que o pilar dela conjugal vai interferir no profissional e que é tão importante quanto. Às vezes a prioridade dela é o profissional agora, lógico, afinal, como que ela vai sustentar a sua família? Mas o coaching integral sistêmico ajuda o coach, o cliente que está vindo, a enxergar a vida dele de forma sistêmica. Aí quando você fala, você está me falando de uma coisa de saúde. Mas você tem alguma dúvida que essa questão de saúde vai te ajudar para te dar energia e gás para o trabalho? Lógico que vai. Pro seu relacionamento com você mesmo, até pro seu relacionamento talvez amoroso,
Lógico que vai refletir. Então, o coaching integral sistêmico ajuda a pessoa a ver a sua vida sistêmica, no pilar da saúde, dos relacionamentos, do social. E isso vai ajudá-la a alcançar a sua meta com muito mais leveza, porque ela vai também entender que vão precisar de ações no seu planejamento, não só focada na sua meta, no seu objetivo central, mas focada no seu desenvolvimento pessoal. Focado também em ajudar em outros pilares para que ela se fortaleça para alcançar a sua meta. Então, o coaching integral sistêmico te ajuda a ver que no seu processo de coaching, você precisa ver a sua vida como sistêmica. Tá, a gente falou que é fundamental para alcançar uma meta, mas como se estrutura um planejamento? Porque eu preciso fazer essa estrutura, né? Sim. Bom, um planejamento parte da meta, né? Estipulado sua meta, específica, detalhada, você percebe que de fato aquela meta, através de perguntas que o coach te faz, você faz. Essa meta faz sentido para você? Ela de fato vai te fazer bem? Ela tá alinhada ao seu propósito, à sua identidade? Ela é algo que partiu do seu coração? Por que falar tudo isso, Fabiola? Pra quê? É a meta da pessoa, o objetivo da pessoa. Sim, ele vai definir qual que é o objetivo dele. Mas, como coach de identidade, coach integral sistêmico, eu trago reflexões, porque um planejamento para um alcance de uma meta, às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quão terrível não seria chegar ao final desses 3 anos, ele alcançar essa meta, mas isso, na verdade, atrapalhou outros pilares da vida dele. Ou isso, na verdade, foi para agradar uma outra pessoa, para agradar um pai, para agradar uma mãe. Imagina uma criança, um adolescente, fazendo medicina porque o pai é médico e gostaria que ele fosse médico. E o objetivo dele pro coach é passar em medicina. Só que ele não tem nada a ver, ele não tem habilidades para isso. Ele não gosta nem de sangue, né? Ele não gosta de lidar diretamente com pessoas. O foco dele talvez seria mais para sistemas, planilhas, né? Áreas de exatas. Imagina todo um trabalho para chegar, ele passar em medicina e largar a medicina depois de 1 ano. Não fazia sentido. Então, primeiro é estruturar uma meta, ver se isso de fato faz sentido para você, se de fato você vai se sentir realizado e feliz com essa meta, né? Colocar um prazo ali para alcançar. E depois a gente tem ferramentas no coaching, Augusto, ferramentas de planejamento, né? Uma das ferramentas é o 5W2H, que se usa no meio corporativo, né? Onde tem uma metodologia para você estruturar quais ações vão te levar ao alcance dessa meta. Então, tem metodologia para isso. Para quê? Para você procurar em diferentes fontes quais são as ações que vão me levar ao alcance dessa meta. Igual como eu te disse, as ações, quais ações, não é o coach que vai te falar quais são as ações que você precisa fazer. Mas muitas vezes, se você, vamos supor, a meta da pessoa é emagrecer. Eu não sei como tem que ser o seu cardápio, o seu dia a dia. Só que nós sabemos quem sabe. E dentro do seu planejamento, uma das ações será procurar um nutricionista. Mas ele não para isso aí. Porque você muitas vezes já procurou um nutricionista antes. Mas é fundamental ter um nutricionista? Fundamental. Mas quem só vai à procura de um nutricionista e sabota toda a dieta que o nutricionista passou? Adiantou só ir no nutricionista? Não. Então, tem outras ações além de ir ao nutricionista que estará nesse planejamento. E esse planejamento tem várias ferramentas para a gente se organizar e estruturar dentro de um processo de coaching. Analista comportamental DISC. O que faz um analista comportamental? Tá, legal. Então, Augusto, lá no meu perfil, né, do Instagram, você deve ter visto, eu sou analista comportamental e analista comportamental DISC, tá? Bom, o analista comportamental, ele pode atuar em várias frentes. Mesmo não sendo psicólogo, um analista comportamental pode atuar na parte de recrutamento e seleção em empresas. Por quê? A gente tem acesso a softwares de perfis comportamentais
onde a gente mapeia, faz o mapeamento do perfil comportamental daquele candidato para a vaga, onde previamente foi estipulado pela empresa qual é o perfil ideal para essa vaga, e o mapeamento, esse software mapeando os candidatos, a gente vê quais candidatos naturalmente têm o perfil para essa vaga, porque cada perfil, né, comportamental tem uma tendência comportamental e já carrega em si habilidades naturais, como pessoas que têm habilidades naturais na comunicação, habilidades naturais para lidar com outras pessoas, né? São mais expansivas, comunicativas. Tem pessoas que já têm habilidade natural para lidar com planilhas, são mais focadas naturalmente, mais detalhistas naturalmente. Então, dependendo do perfil da vaga, requer uma pessoa mais comunicativa. Dependendo do perfil da vaga, requer uma pessoa mais analítica, mais focada, mais atenta a detalhes. E cada pessoa possui um perfil já natural, que já tem essas habilidades já desenvolvidas. Muito mais fácil você escolher uma pessoa, ou muito mais chance de sucesso, você escolher uma pessoa que já é atenta a detalhes, já é minuciosa para um cargo que requer isso, do que pegar uma pessoa totalmente expansiva, comunicativa, não atenta a detalhes e treiná-la a ser atenta a detalhes. Compreende? Então, um analista comportamental diz que ele pode auxiliar no recrutamento e seleção. Ou ele pode fazer o recrutamento e seleção para uma empresa, tendo muito mais chances de sucesso desse candidato performar muito melhor nessa vaga. Porque habilidades técnicas, do conhecimento técnico, a empresa pode trazer, pode treinar ele para fazer. Mas habilidades comportamentais, né, é muito mais difícil. Uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa mais tímida, que gosta de ficar ali no mundinho dela, colocar ela pro front desk para lidar com um monte de gente, ou numa parte de eventos, você vai, coitado, ele vai sofrer ali no início. Ele pode se envolver? Pode, mas com muito mais esforço. E ele não vai se sentir também muito confortável ali naquela vaga. A chance dele querer sair da empresa é muito maior. Então, o turnover que a gente fala da empresa, né, aumenta muito quando não é ter a pessoa... a pessoa não tá errada ali, ela só tá na vaga errada. E muitas vezes até realocar pessoa de uma vaga para outra, você às vezes não precisa nem mandá-la embora. É realocá-la para uma vaga que ela tem muito mais habilidades, que tem muito mais a ver com ela. Isso também ajuda. Então, um analista comportamental também ajuda a empresa a diminuir o seu turnover, às vezes realocando o seu funcionário. Eu tenho uma ferramenta que mapeia o perfil de todos os funcionários de uma empresa, onde a empresa tem noção de que cada funcionário tem de habilidades e dons naturais. Será que ele está sendo utilizado o potencial dos seus funcionários? Né? Será? Então você também consegue ter uma comunicação mais assertiva quando a empresa procura um analista comportamental para fazer o mapeamento do perfil dos seus funcionários. Porque cada perfil tem um estilo de comunicação. Aquela máxima que eles dizem que é máxima é furada, a ciência já mostra. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. O outro não é você. O outro não tem suas preferências. O outro é o outro. E quando você entende de pessoas, você entende que tem funcionários que precisam de mais detalhes. Eles requerem mais detalhes para se sentirem confortáveis em fazer o que você pediu. E só basta você compreender o perfil dele para conseguir se comunicar melhor com ele. Tem funcionários que não precisam de muitos detalhes e nem gostam de detalhes. Eles só precisam saber o que ele vai ganhar com isso. E aí ele faz. Tem funcionários que, se você não der muito detalhes, informações, ele fica se sentindo mal, estagnado e às vezes nem faz nada. Então, cada funcionário é motivado de forma diferente, até para recompensar com premiações é diferente. Tem funcionário que uma semana num cruzeiro com a família vai ficar pé
pé da vida porque tá deixando de ganhar dinheiro. Tá deixando de trabalhar. 3 dias já seria suficiente. 7 dias no cruzeiro, ele tá nervoso ali. Você fala, nossa, por que ele tá insatisfeito? Porque você não entendeu de perfil. Você não entendeu que o perfil dele é outro. O perfil dele é resultado. Ele quer ganhar dinheiro. 3 dias já era o suficiente. Agora tem funcionário que é importante para ele estar com a família. É importante para ele tempo de qualidade. E aí 3 dias só é pouco. Ele não quer nem dinheiro. Ele quer tempo com a família. Então você precisa entender de pessoas. Então o analista comportamental te faz entender sobre você mesmo, a sua tendência comportamental, as suas habilidades naturais, te ajuda a potencializar suas habilidades naturais, te ajuda a perceber o que você precisa desenvolver e também ajuda as empresas a compreenderem os seus funcionários e às vezes também ajuda até a vender muito mais, talvez não, ajuda a vender muito mais, porque o seu vendedor entendendo de perfis comportamentais, assim que entrar um cliente na loja, ele vai saber se conectar a esse cliente com muito mais facilidade. E venda é conexão. Se você não se conectar, dificilmente você vende. Você vai ver pelo pisar do seu cliente que você tem que ser mais direto, mais objetivo. Que esse cliente é urgência, é foco, é objetividade. Você vai ver que dependendo do cliente que entrar e olhar para você, você vai ter perguntado o dia dele, do filho, da família para se conectar. Tem pessoas que você vai ver, nossa, que cliente chato, me perguntou até qual que é o araminho do sutiã. Se é de ferro ou se é de plástico. Nossa, que pessoa chata. Não é, ela nasceu assim. Ela é atenta a detalhes. Ela só precisa que você fale de mais parte técnica. E para isso você precisa entender que como vendedor, não basta você só ser simpático. Tem cliente que só basta você ser simpático. Mas tem cliente que vai querer saber a parte técnica. E você tem que estar preparado para todos os tipos de clientes. Mas se você não entende que as pessoas são diferentes, você não se prepara. Você perde. Então, o analista comportamental ajuda as pessoas a compreenderem sobre pessoas e que as pessoas são diferentes. E essas diferenças complementam, né? Agora, como complementar numa equipe? Como utilizar esses diferentes talentos para o bem da empresa? Se você não sabe quais são os talentos, quem possui esses talentos, se ela está na função certa. Então, o analista comportamental pode atuar no recrutamento e seleção de empresas, pode atuar num processo de autoconhecimento, ele atua também no processo de escolha profissional, né, qual carreira. Eu uso softwares para que o adolescente entenda quais são as suas habilidades naturais, que tem tudo a ver. Essa carreira que eu digo que eu quero, é onde eu vou estar no flow. O que é o flow? É você estar ali trabalhando sem estar com muito esforço. Por quê? Já é o natural seu. Já é o natural seu. Hoje eu trabalho com treinamentos, palestras. Eu já nasci uma pessoa comunicativa. Pra mim é muito mais fácil. Tem gente que morre de medo. Minha mãe foi professora universitária há muitos anos. Ela falou que pra ir pra uma aula, uma sala de aula, dar uma palestra, ela sentia como se fosse uma vaquinha indo pro matadouro. Imagina, pra mim eu tenho o maior prazer do mundo de dar treinamentos e palestras. Então pra mim é prazeroso. Pra ela tinha gastrite, refluxo. Olha só. Você precisa entender qual que é o seu perfil, porque não é muito maravilhoso você entender e estar num lugar que você já se sente confortável? Imagina os talentos. O que é um talento? Imagina, coloca um talento de futebol pra tocar piano. Ele pode ser um bom pianista? Sim. Mas olha que o desperdício. Se o talento para futebol estivesse no futebol, ele ia deslanchar muito mais. Certo? Então, o analista comportamental ajuda a ver talentos, habilidades, realocá-lo no lugar certo para que ele se sinta muito mais feliz e a empresa também evolua e cresça. E também dentro de um processo de autoconhecimento para você entender os seus potenciais naturais, utilizá-los e ver o que você precisa desenvolver também. E só para os nossos seguidores entenderem, então, Fabiola, o que é DISC, né? Porque eu tenho analista comportamental DISC, né? Bom, o DISC é uma metodologia criada por William Morston, né? Onde se mapeia o perfil de alguém. Ou seja,
Segundo William Morston, nós temos 4 perfis comportamentais. DISC é um acrônimo, tá? Que é D de dominância, I de influência, S de steadiness, mas a gente fala estabilidade, é uma sigla em inglês, né? E C de conformidade. Então, nós temos 4 perfis. Todas as pessoas possuem 4 perfis. Então, o Augusto tem dominância, influência, estabilidade e conformidade. Só que o que diferencia é a intensidade desse perfil que você tem. E o software mapeia a intensidade, porque dependendo da intensidade de cada perfil, você tem habilidades já naturais e você tem uma tendência. A gente sempre fala em tendência, tá? Porque o nosso comportamento não é só fruto do perfil, é fruto da cultura, de valores, né? Fruto das suas emoções. Então, o seu comportamento não é só fruto do seu perfil, mas o seu comportamento tem uma tendência muito dependendo do seu perfil. Então, você contratar alguém sabendo do perfil dele, você já tem uma noção da tendência comportamental dessa pessoa, né? Então, eu vou te explicar um pouquinho o que é cada um dos perfis, tá? Você vai conseguir se ver. Aí depois você vai me falar, ai, Fabiola, eu acho que eu tenho mais desse perfil, tá? E aí você vai entender por que você tende a agir como age. E quando a gente fala de propósito, de missão, tem um porquê. Quando você fala, Fabiola, eu não sei qual que é o meu propósito. Entenda o que você já carrega dentro de você naturalmente. O que você já carrega naturalmente já é uma grande dica do seu propósito. Qual que é a sua missão aqui na Terra? Deus não te daria um monte de habilidades e talentos para tomar uma coisa totalmente contrária. Faz sentido? Então, você pode atuar numa coisa totalmente contrária, mas você não vai estar sendo totalmente contra. A mesma coisa de eu usar o meu celular para limpar o chão. Ou usar meu celular só para prender. Dá para prender papel para não voar? Dá. Mas olha quanto talento desperdiçado. Não faz sentido, né? Não faz sentido usar um celular para prender papel, né? Então, o seu propósito, a sua missão está muito alinhado ao seu perfil natural, né? Então, o D. Quem é o perfil alto D? Porque, igual eu te falei, tem intensidades. Um alto, que se você nasce com um alto D, grita que você é D. Essas características ficam mais evidentes. Uma pessoa com uma alta quantidade de dominância é aquela pessoa direta, objetiva, com senso de urgência. Tudo é para ontem. Ela tende a ter muita dificuldade em lidar com pessoas com um ritmo mais lento, né? Ela é mais focada, muito mais direta, né? Você vê no celular por mensagens que é dominante. Ok, beleza. Acabou. Sem lero-lero, sem texto grande. Chega na loja, já sabe o que vai comprar. Já chega na loja, sabe o que vai comprar. E se é a menina que você... E aí, tudo bem com você? Qual é o seu sutiã, não sei o que. Aqui na Paixão, né? Lingerie. Qual que é, não sei o que. Ela não quer papo. Ela quer comprar o sutiã e quer sair da loja. Quanto mais objetiva você for, melhor, mais você ganha essa... Se você ficar muito redundante, você perdeu o seu cliente. Um marido dominante, não é que ele é grosseiro, não é romântico, ele é prático. Uma pessoa dominante, ela é prática, ela é objetiva. Então, se você tem uma dominância não muito alta, isso não fica tão evidente. Mas provavelmente, de todas as pessoas que você conhece, você deve conhecer uma pessoa dominante alta. E isso, muitas vezes, pode vir a ser um problema se essa pessoa que tem uma alta dominância não aprender a flexibilizar o seu perfil. Porque se você for objetivo demais, você pode ser grosseiro. E se relacionar com uma pessoa que não é?
Exatamente. Se você lidar com uma pessoa que tem um ritmo mais desacelerado que você, a gente vai falar por que as pessoas às vezes têm um ritmo mais acelerado que você pode desonrar essa pessoa, desmerecer essa pessoa, achando essa pessoa lerda. Mas não é que ela é lerda, a gente vai ver um perfil que tem um ritmo mais acelerado e por que de ser. Você tem um ritmo mais acelerado e tem um porquê. Isso é importante para um ecossistema ter pessoas mais aceleradas, ter pessoas mais voltadas só para o resultado, que não se preocupam mais tanto como fazer. Um autodominante não se preocupa tanto como fazer. Pode ser um problema. Ele só quer resolver. O que vai ser feito e acabou. O como te vira. Pra ele não é tão relevante assim. Ah, Fabiola, eu sou dominante, mas não é tão assim a minha mentalidade. Calma, eu tô falando uma tendência. Você não é só uma tendência, você tem valores, você tem um conhecimento, você tem uma cultura, né? Mas é uma tendência. Não se preocupar tanto como. É resolver e pronto, acabou. Né? Isso é o autodominante. E o influente? O I. O influente é aquele sorridente, sorrisão largo. Chega num ambiente, às vezes atrasado, muitas das vezes atrasado. É aquela pessoa que chegou numa festa, acabou de chegar, tem 5 minutos, já falou oi pra todo mundo. Falou oi pro porteiro, falou oi pro segurança, já conhece o porteiro, já conhece o segurança, já falou oi pra todo mundo já percebeu que ele chegou. Diga-se por sinal, né? Então, muitas vezes ele chegando alto, tá? Alto, lembra? Você tem intensidades e o software te traz a intensidade do seu perfil. Você tá indo no extremo, né? Eu tô indo pro extremo pra ficar muito evidente o que é o I. Tá? Agora, você pode ser um I mais baixo, ser comunicativo, ser extrovertido. O I é aquele que tá na fila de um supermercado e quem olha de longe, vê ele conversando, acha que ele tá conversando com um amigo. Mas não, ele acabou de conhecer a pessoa na fila. Acabou de conhecer, né? Então, é aquela pessoa sempre aberta, uma pessoa que se expõe, às vezes, demais, né? Uma pessoa extrovertida. Eles tendem a ser extremamente criativos, né? Oradores, muitas vezes natos, né? Então, esse é o auto-influente. E ele é voltado para pessoas, para relacionamentos e muitas vezes quantidade. Uma quantidade de relacionamento. Ele gosta de se relacionar e às vezes com a quantidade maior. Esse é o influente. É aquele que gosta de aplausos. É aquele que gosta de microfone. Aquele que gosta de subir no púlpito. Gosta. Fabiola, eu sou influente, mas eu não faço questão de estar no público. Eu não faço questão de aplausos. Mas se precisar de ir pro púlpito, de falar, tudo bem. Mas aí já entra os valores. Não é? O aplauso não te motiva. O que te motiva são outras coisas. E tá tudo bem. Mas se tiver que falar, tá tudo bem pra você, não tá? O influente é o expansivo. É o que gosta de pessoas, estar com pessoas. Se reenergiza com pessoas. Já o S, né, do estável. É S porque é da sigla em inglês steadiness, né? Mas é o estável. O estável gosta de pessoas também. Mas ele gosta de um grupo menor de pessoas. Ele gosta já de lidar com tete a tete, olho no olho. O estável, enquanto o dominante é senso de urgência, é para ontem, o influente também é mais agitado, o estável tem o tempo dele. Ele não gosta de trabalhar sob pressão. O dominante gosta de desafio. Se você tiver um funcionário dominante e ele não tiver desafio, ele se sente desmotivado. Você tem grande chance de perder o seu funcionário. O estável já não gosta. Uma tendência de não gostar de pressão. O estável tem o ritmo dele. Mas por que, Fabiola, ele tem o ritmo dele? E geralmente é um ritmo mais desacelerado. Ele tem um compasso diferente do influente e do dominante. Por quê? O ponto forte do estável é o planejamento. Se sente mais seguro. Ele se sente mais seguro. Ele quer o passo a passo. É aquele que gosta de roteiro. Que gosta que você fale, ó, primeiro passo é esse, segundo passo. É aquele que você ganha na venda quando fala, você vai ter o passo a passo. Ai, ufa, eu vou ter o passo a passo. O influente não. Você ganha ele pela emoção. O dominante, você ganha ele, você vai ter tal resultado. Já comprou. O influente, você vai conhecer pessoas. Já comprou. O, O estável é você vai ter segurança.
E aí o estável, o que motiva o estável é a segurança. E ele já tem dentro de si a necessidade de planejamento. Então, o como não é importante para o dominante, não é importante tanto para o influente, mas é importante para o estável. Então, o estável, se você tem um funcionário estável, se você tem um marido, uma esposa estável, se você tem um filho estável, quantas mães dominantes não massacram um filho estável? Porque ela é rápida, senso de urgência, é direta, e o estável tá ali precisando de mais informação. Ele gosta que você fale para ele o que ele precisa fazer. Você fala, ai, faz! Mas é um senso que ele precisa de mais informação. É uma necessidade intrínseca dele. Faz parte da natureza dele. Por que Deus fez ele assim? Não é porque ele é lerdo. Porque a gente precisa de pessoas que parem para pensar antes de agir. Não só pessoas que agem. Porque muitas vezes se valoriza muito quem é trator, quem é ação, quem tá ali. Bora! Age! Esse é o maioral. Ou quem tá no púlpito falando, esse é o bom, isso que é bom, ele que tá em destaque. Mas a gente, às vezes, não valoriza a importância de alguém para planejar como fazer algo. E você concorda, Augusto, que para planejar precisa de parar? Precisa refletir? Então, não é só alcançar uma meta, mas o como faz toda a diferença. E por isso que existem pessoas com ritmos mais desacelerados, são os estáveis. Porque nós precisamos na nossa sociedade, na família, para refletir como fazer as coisas. Igual minha mãe vinha, né, no meu relacionamento, eu tenho dominância, né? E minha mãe falava assim, filha, pensa, né? Conta até 10. Falava, mãe, eu não chego no 1 antes do meu desenvolvimento humano, né? Eu não chego no 1, como que eu vou chegar no 10? Porque minha mãe, eu fiz o relatório da minha mãe, ela é estabilidade alta. Minha mãe, as aulas dela, ela agora aposentou, mas da faculdade, toda organizada por pastinhas, né? Ela gosta de planejar. Ela precisa de segurança. Fala, mãe, vamos sair? Ela já me enche de perguntas. Eu me irritava com as perguntas. Meu marido é estável e a gente começou a brigar muito no casamento. Quando eu fiz a minha formação em analista comportamental, salvou meu casamento. Porque ele perguntava, mas por quê? Mas sei lá o quê? Eu falava, amor, por que tanta pergunta? Pra que tanta pergunta? Nós vamos estar na casa. Ele perguntava o horário, quem ia estar lá. E isso me irritava. Mas por quê? Quando eu pude entender que faz parte dele precisar de informação, e é simplesmente falar. Não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É entender que o outro tem necessidades diferentes. E o quanto o planejamento que o meu marido traz para o nosso casamento ajuda nas nossas finanças, ajuda na minha vida. Então, entender que existem, para mim, o bônus da gente ter planejamento, da gente estar bem financeiramente porque ele é planejável, sim. Mas eu preciso entender que para mim é ônus ter que responder um monte de perguntas, mas para ele ser tão planejado assim, ele precisa ser mais acelerado. E se isso me irrita, tem que parar de me irritar. Como que vai parar de me irritar? Eu vendo os benefícios dele ser mais desacelerado. E não só o que eu acho que é ruim de ser desacelerado, ver os benefícios que isso traz pro meu casamento, pra minha família, né? Então esse é o estável. Já o conforme. Só posso fazer uma pausa? Isso não seria interessante para os professores na escola? Totalmente. Eu tenho palestras sobre perfis comportamentais, onde eu ajudo também, pode ser professores, pais, mães, a compreenderem, tem relatórios para crianças também, compreender os seus filhos. Os professores entenderem as diferenças dos seus alunos e tratá-los de forma diferente e respeitar essas diferenças. Né? Entender que tem um aluno que fala muito, que ele é comunicativo, como que você chama a atenção desse aluno? Como você cativa esse aluno? Dá chance para ele falar algum momento. Valoriza, elogia ele em público.
Um influente precisa, ele tem necessidade de ser elogiado, ele se sente bem. E todos ganham quando as pessoas estão se sentindo bem. As pessoas são mais produtivas quando elas se sentem bem. Quando elas se sentem vistas, ouvidas, compreendidas. E a gente se sente bem quando a gente consegue ver o outro também de um outro ângulo. Porque quando a gente consegue ver o outro só de uma forma negativa, a gente se sente mal. E o nosso relacionamento com esse outro é prejudicado. Todo mundo perde. Então, quando você entende de perfis, todos ganham. Você consegue como professor também, porque eu consigo, nos treinamentos também, com os relatórios também, nas palestras também, explicar para a pessoa como melhor se comunicar. Em outro dia a gente pode falar com cada perfil. Cada perfil tem um tipo de comunicação que é mais eficiente. Né? Então, total, Augusto, total. Isso seria interessante para as escolas e para os pais, né? Totalmente, para o casamento. Eu dou devolutiva de relatórios de perfil comportamental para casal. Eu tenho um depoimento no meu Instagram sobre um casal, que eles iam começar a trabalhar juntos. Eles quiseram fazer o relatório para compreender mais quais eram as potencialidades de cada um e compreender mais o outro, e para isso não prejudicar o relacionamento deles. E eles deram um testemunho super bacana sobre como isso foi bom até pro casamento deles. Então, sim, casamento que você casa porque geralmente com o oposto. Por quê? Não é ruim, porque vão se complementar. Cada perfil traz habilidades. Isso complementa, né? Acaba se complementando. Então, para casais é maravilhoso. Eu falo, 80% da melhora no meu casamento, no meu relacionamento. Eu fazia terapia aqui de casal há uns 5 anos atrás, eu tava numa crise do meu casamento, porque a gente não conseguia se entender. E quando eu fiz a minha formação depois, né, eu fazia terapia de casal pra gente conseguir se entender, mas quando a psicóloga chegou pra mim e falou, vocês já pensaram no divórcio? Eu olhei pro meu marido, nunca mais voltei. Falei, não é possível que eu tô aqui. Eu falei, não, a gente tá aqui porque divórcio não é opção pra nós. Aqui pra tentar resolver. Mas eu ouvi isso. E aí, o que eu pude compreender? Que a gente não tinha uma comunicação alinhada. Estava faltando respeito porque um não compreendia o outro. E quando você entende sobre os perfis, isso salva casamentos, salva relacionamento de filhos. Você não massacra o seu filho, você potencializa os talentos do seu filho e desenvolve o que ele precisa desenvolver. Se ele é muito tímido, você ajuda, auxilia a que ele desenvolva outras habilidades mais naturais de outros perfis que ele possa ter baixo. Agora, todos temos tudo, mas às vezes se é muito baixo não fica predominante. É mais desafiador para você utilizar essas características, né? E tem o último perfil, que é a conformidade, que o forte do conforme, do estável é o planejamento, do conforme é o detalhe. Ele é detalhista naturalmente. Então, quando você tem um filho conforme, geralmente você vai ver que ele vai pôr um sapatinho do lado do outro. Ele já vai andar mais engomadinho. Ele anda até mais engessadinho assim. A roupinha dele é mais formal. Ele não se sente bem com coisas abertas. Ele tende, né, a ser mais minucioso, mais reservado. Eles tendem, nas suas amizades, selecionar demais. Um conforme, muitas vezes, quando o influente está passando, ele fecha a porta do escritório. Ai, vai me atrapalhar. Tô aqui concentrado, focado, já vem conversar. Né? Então, são pessoas que quando você vai mostrar um trabalho para ele, olha meu trabalho, a minha redação, pai, ó, você escreveu com C cedilha. Ele vai ver o erro, porque o olhinho dele vai direto no erro. Vai direto no... É uma pessoa detalhista. Eu tinha uma funcionária que ela falou, nossa, engraçada aquela casa, né? Toda quinta-feira, às 9 horas, a janela daquele quarto tá aberta. Eu falei, gente, nunca. Eu não tenho conformidade. Minha conformidade eu tenho, mas ela é baixa. Eu nunca percebi isso. Porque, naturalmente, eu não sou atenta a muitos detalhes. Embora eu gosto de detalhes, eu sou detalhista, mas eu desenvolvi essa minha habilidade porque minha mãe é autoconforme. Ela é detalhista. O meu marido é autoconforme. Então, não basta amarrar o lixo.
eu tenho que amarrar o lixo do jeito dele, do método dele. Não basta limpar a pia, não é assim que limpa a pia. Primeiro você faz isso, depois tem um método, conforme tem um método pra tudo. Eu abro o guarda-roupa do Pedro, as camisetas dele, ele fala, deixa que eu dobro. Eu falei, então dobra. Parei de dobrar a camiseta. A funcionária, eu tive que ensinar, pedir pra ele ensinar a funcionária a dobrar a camiseta, porque tem uma forma de fazer. Por cores separadas? Por cores, por separada. Ah, Fabiola, eu sou, mas nem tanto. Depende do grau que você tem de conformidade. Tem pessoas que até na sua roupa é totalmente fechado. Tem pessoas que andam, né, bem engessadinhas, mais reservadas. Não são de muitos sorrisos. Ah, porque ele é chato? Ele é engomado? Ele é antissocial? Não. Ele tem um propósito fundamental que é trazer excelência. São pessoas voltadas para detalhes. E precisamos de conformes? Precisamos. Então, quando a gente vê o outro, não com o rótulo, taxando de chato, enjoado. Não. Detalhista, excelente, planejador. Tudo muda. Os relacionamentos mudam e a gente consegue tirar o melhor de cada pessoa, né? Então, o DISC é isso. É um mapeamento de perfil, compreendendo que cada perfil tem uma tendência comportamental, habilidades naturais já desenvolvidas. E podemos desenvolver e flexibilizar. Isso é possível. Eu gostei, mas precisar de uma palestra mais profunda, né? Sim, porque você acaba se identificando, opa, tem um pouquinho daquele, mas eu sou mais pra esse. Isso. Que eu te falo, nós temos os 4. Mas o que vai gritar? É aquele que a gente tem uma intensidade maior. Né? E você eu já comecei a imaginar uma pessoa que eu tenho contato direto, então você vai abrindo a sua mente, opa, já sei como tratar, já sei como... E numa palestra, no aprofundamento, a gente pode aprofundar, tem assim a comunicação ideal para cada perfil. Porque lembrando, o outro não é você, né? O outro tem uma necessidade diferente. Mas essa palestra, ela é diferente? Como que funciona essa palestra que você aborda isso? É uma palestra sobre perfis comportamentais. Só sobre perfis? Só sobre perfis comportamentais. Que legal, já vou falar. Tem workshop também. Então tem muita palestra pra gente ir. Tem um treinamento. Fabiola, o assunto tá muito interessante. É muito gostoso ouvir a Fabiola falar, né? Parece que você tá... Gratidão. Você aprende ouvindo ela falar e muito mais que isso. É bênção pra sua vida. Mas eu gostaria de te agradecer, Fabiola. Tem muito mais pra gente falar, pena que o tempo não dá, né? Sim. Mas eu queria te agradecer mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. Sempre aprendendo com você. Manda um abração pro Pedro. Manda sim. Conheci ele, o filmmaker. É o filmmaker, meu staff. E eu gostaria das suas considerações finais, tá bom? Convidando as pessoas que estão em casa para seguir o seu Instagram, apesar que tá passando aqui embaixo, entrar em contato com você, participar de uma palestra sua, como que faz? Tá ok. Bom, no Instagram é fabiolamaia.oficial. Se você tiver interesse, eu tenho processos de coaching individual. Você tem uma meta, um objetivo a ser alcançado? Eu posso te ajudar e te auxiliar nesse alcance de metas e objetivos, tá bom? Seja qual for, né? Eu tenho uma metodologia para isso. Tenho coaching grupo, que vai ser em fevereiro. Eu tenho uma vaga para o coaching grupo de fevereiro, tá? 8 encontros quinzenais, presencial. Se você ficar de fora desse, entre em contato. Fabiola, quando vai ser o seu próximo coaching grupo? Eu quero participar. Eu ministro palestras, treinamentos em company, né? Se você tiver uma empresa, uma loja que você quiser treinar seus vendedores a compreender mais sobre perfis, né? Ou outras palestras também, entre em contato. Ficarei muito feliz de entender a sua demanda e planejarmos junto o melhor treinamento para a sua equipe. Seu filho está na época do vestibular, né? Eu posso ajudá-lo, né? Já fiz isso para alguns adolescentes já da nossa cidade, que eu posso mencionar aqui para você que entrar em contato comigo, que ajudou, tá feliz aí cursando a universidade, né? Firme, né? Uma segurança que você vai trazer para o seu filho e não ter diminuir os riscos, né? De depois de um ano de investimento de universidade, faculdade, não é bem isso que eu queria, né? Porque não foi analisado como deveria ser analisado, né? E ele se conhecer, ele compreender, entender os seus dons, os seus talentos, da habilidade, quão talentoso ele é,
né? Se aceitar como ele é, entender o lado bom de ser como ele é, né? Escolhendo o curso adequado para isso, também dependendo das suas aspirações. Então, é isso. Quer esses serviços de coaching, de orientação vocacional, palestras, treinamentos? Por favor, entre em contato. Olha, não se esqueça, tem poder... Quem age? É isso aí, até o próximo podcast. Olá, gente! Tô aqui com o George, eu e George, né, George? Como foi o podcast, George? Foi top, gente! Gente, foi muito top o podcast. Aqui, realmente, com o meu linguajar, né, cristão, foi uma bênção. E agradeço a Augusto, Araceli, Papo da Hora aqui, pela oportunidade de poder passar para vocês, buscar contribuir mais com a minha audiência, com a audiência do Papo da Hora e com você, não audiência, com você, telespectador aí, um pouquinho desse conhecimento do coaching, tá? Espero ter agregado. Bora? Tchau!